Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma live pra vocês em pleno domingo, aqui onde eu moro, agora em Santos, né? Tá chovendo bastante e eu cheguei em casa agora há pouco com o Guilherme e resolvi vir gravar pra vocês. Eu ia gravar, mas eu quis fazer uma live porque eu acho que na live a gente consegue passar melhor, assim, o que a gente tá sentindo, a maneira que a gente tá falando, acho que de forma mais sincera, entende? Então, a minha mãe passou uma semana aqui com a gente. Quem acompanhou as minhas postagens na minha timeline ali do Facebook e do Instagram também, percebeu que a minha mãe tava aqui comigo essa semana. E hoje, então, foi o dia da despedida. Foi uma semana dela aqui com a gente. E daí hoje foi o dia dela ir embora. E foram, assim, dias maravilhosos, assim, que tudo fechou, tudo encaixou direitinho. A minha agenda de compromissos, tudo que eu precisava fazer, de mais importante que eu não poderia ter o Guilherme comigo. A minha mãe tava aqui me ajudando e ele gosta muito de ficar com ela, então, assim, foi bem legal. E aqui, para sair de Santos para São Paulo, ela foi pelo aeroporto de Congonha, a gente tem que passar pela serra. Mesmo se fosse em Guarulhos, ia ter que passar pela serra também, porque aqui a gente tá na praia. Daí, para subir para São Paulo, a gente pega um caminho assim que é bem sinuoso, assim, com bastante região de mato, assim, né? E tem muita névoa. Em dia normal, até que não tem tanto, mas hoje foi isso que eu quero vir falar com vocês. Sobre a gente ter coragem de ser a gente mesmo. Boa tarde a todos que estão entrando aqui. Se quiserem fazer pergunta, pode fazer pergunta que eu respondo. Se eu me perder, vocês me lembram o que eu tava falando e eu volto, tá bom? E assim, tem momentos que não tem névoa, só que essa semana agora começou a chover bastante, muita chuva. De ontem pra hoje piorou bastante a chuva. E pra gente subir ali pra São Paulo na ida, até assim, depois eu vou postar fotos pra vocês, tanto da nossa despedida quanto da subida, né, da serra, já tinha bastante névoa e bastante chuva. Aí quando chegou em São Paulo não tinha. Nós deixamos a minha mãe no aeroporto e voltamos pro carro, eu e o Guilherme, e descemos de volta. E assim, gente, muito louco, porque na volta, vocês vão ver as fotos depois, teve momentos que simplesmente não dava pra ver nada além da faixa contínua da pista ali. Pra mim tá aparecendo aqui conexão de rede fraca. Eu não sei se eu não vou ter que trocar de lugar e começar de novo. Deixa eu ver aqui as que eu acho que melhor. Se vocês estiverem com problema de me entender, me falem, mas acho que eu já consegui estabelecer a conexão de novo. Então, assim, teve momentos ali da estrada que a gente enxergava simplesmente a faixa pintada no chão. Não dava pra ver nada. Daí teve trecho até que teve comboio, né, da polícia que tava ajudando a descer. E eu tava pensando comigo, sabe, gente? A vontade que eu tive de vir falar com vocês é justamente por isso. Pra que a gente nunca perca a coragem de ser a gente mesmo. Que a gente nunca perca a vontade de seguir em frente e vencer. Eu sei que nem sempre vai ter GPS. Eu sei que nem sempre as coisas vão estar sob controle. Mas eu já lutei tanto, eu já venci tanto. O Guilherme também. Eu acho que tem bloqueios que a gente tem que talvez nunca a gente consiga superar, justamente por ser um bloqueio, uma coisa que a gente não tem capacidade para fazer. Mas aquilo que a gente tem capacidade, a gente precisa se esforçar. As pessoas têm que passar a acreditar na gente, as pessoas têm que acreditar nos autistas, as pessoas têm que acreditar na capacidade que a gente tem de enfrentar situações. Eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que é bacana. Tá escutando, gente? Legal. É que eu acho que a conexão tava ruim. A gente, não tô dizendo assim que é fácil, que é gostoso, que é legal. Sabe o que é legal? É a gente perceber que não tem outra saída. A gente tá ali, usando o exemplo da estrada hoje, tá?
eu tava ali, responsável pelo meu filho, descendo aquela... Ali, ó, a Adriana tá falando que já passou por isso, então sabe bem o que eu tô falando, né, gente? A gente veio literalmente no meio das nuvens. E eu aproveitei pra falar pro Guilherme muitas coisas, porque assim, a gente não tinha estímulo de nada em volta, era só nós, as nuvens, a estrada, e a gente tava voltando, escutando música, e até parei ali pra tirar uma foto, porque assim, gente, a gente precisa acreditar na gente. A gente não pode se apegar ao fato de que a gente não tem condições. A gente tem condições e a gente precisa acreditar nisso. A gente tem que ser corajoso para vencer esses obstáculos que aparecem. Eu tinha outras alternativas, eu tenho uma amiga que se ofereceu para ir junto, não tenho do que reclamar da vida. E só que assim, são coisas, como é que eu vou dizer pra vocês? Isso é uma coisa que eu quero, eu não sei se eu tô conseguindo ser clara na mensagem que eu quero passar pra vocês, mas assim, a gente pode ter alguém com a gente dizendo, entra aqui, vai ali, faz isso, decide aquilo, para agora, avança, acelera, reduz, isso com relação a tudo. Só que no momento que a gente se dá a oportunidade de levantar a cabeça e de dizer, não, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu posso, mesmo que eu erre, mesmo que eu tenha que fazer alguns retornos, mesmo que eu tenha alguma dificuldade para interpretar o GPS, isso falando na direção, mas isso serve para a vida também. A gente, o que a gente faz? Se tem alguém falando o tempo inteiro, faz desse jeito, faz daquele jeito, a gente vai fazer o quê? A gente vai acostumar a ter uma ordem, a gente vai acostumar a ter alguém para socorrer quando as coisas derem errado. Só que no momento que a gente se permite ter coragem, fazer as coisas, mesmo com a possibilidade de errar, a gente erra, mas quando a gente acerta de novo, a gente grava aquilo. E é isso que faz a diferença. A gente se arriscar num sentido de não se apoiar nas pessoas, nas coisas, enfim. Eu, gente, não tinha capacidade para fazer nada. E hoje eu vejo que, assim, em março agora eu faço 37 anos. Quantas coisas eu passei a fazer na minha vida sem ter condições, sem poder, com sensibilidade sensorial, e quanta gente me diminui por isso. Vocês não têm noção de quantas pessoas me diminuem, quantas pessoas querem programar o que eu vou dizer, querem limitar o que eu vou falar. Muitas vezes eu me sinto, como é que eu vou dizer pra vocês, é quase como que se eu sentisse um preconceito, mas eu sei que não é. Eu sei que não é por maldade, eu sei que as pessoas pré-julgam a gente o tempo inteiro, mas se as pessoas pararem para observar os autistas e derem a eles a oportunidade deles fazerem as coisas do jeito deles, as pessoas vão se surpreender muito. Por exemplo, o meu filho, muitas vezes a gente pergunta as coisas para ele. Guilherme, por favor, pega, sei lá, um controle em cima da mesa. Aí ele fica quieto. E quem não conhece já chega e ou se atravessa na frente e pega por ele, ou diz, Guilherme, eu já te pedi. E quando vê, eu que conheço, eu fico olhando às vezes, é assim, você pede, ele parece que não escutou, dá um atraso de alguns segundos, quando vê ele vai lá, pega o que você pediu e entrega. Então, gente, deem esse espaço, deem esse tempo. Acreditem nos filhos de vocês, entrem no mundo deles. E essa é a mensagem que eu tenho passado por todas as minhas redes sociais, essa é a mensagem que eu tenho passado, todas as entrevistas que eu já dei até hoje, incluindo a última que eu fiz essa semana, que foi com a Mari, coisa mais amada, a Mari do Amor Maternidade. Esse foi um dos recados principais assim, que eu quis passar, porque durante a entrevista eu tava muito tímida, me faltou o time de quando começar a falar, até onde falar, essa é a maior dificuldade, porque assim, eu tô acostumada a dar palestra, eu tô acostumada a gravar vídeo, eu tô acostumada a dar consultoria, mas vocês conseguem entender que nessas situações... Oi, filho! Eu já acordei. Já acordou. Nessas situações, ele nem tava dormindo, gente, ele tava assistindo filme. Eu tava dormindo. Tu não tava? Eu desliguei a TV e dormi. Ah, sério? Uhum. Nossa, isso foi muito rápido, porque eu acabei de vir aqui e deixei ele no quarto assistindo o filme. E tava com sono, então? Sim. Então, gente, nessas situações, eu tô acostumada sempre a dominar,
a falar o que eu tenho pra falar, e se eu percebo que eu tô me perdendo, eu recupero e volto, entende? Então, assim, eu sei o tempo que eu tenho, por exemplo, se eu tenho meia hora, se eu tenho 1 hora, se eu tenho 2 horas, eu já dei palestra de 4 horas e meia, e que com a graça e a bênção de Deus, nenhuma pessoa se levantou, assistiu até o final, não teve barulho. Então, assim, eu sou muito grata às pessoas que me seguem, que me assistem, eu tenho muito respeito por parte das pessoas. A minha dificuldade realmente, assim, na entrevista é justamente quando eu preciso interagir, entende? É quando eu preciso trocar, porque aí é difícil saber, por exemplo, assim, se a pessoa me pede, fala o que eu te perguntei, né? Não sai deste foco, desse ponto, né? E aí, se a pessoa me faz uma pergunta direta, eu respondo de forma direta. Então, assim, é bem complicado. Agora, quando eu tô falando, eu tô dominando, eu sei exatamente o que eu tô sentindo, o que eu tô tentando passar. Isso foi uma coisa que eu ensinei pro Guilherme. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu sempre disse pra ele tudo que ele tava sentindo. Isso é frio, isso é medo, isso é raiva, isso é dor, isso é ansiedade. Eu ensinei pra ele cada sentimento. Porque os autistas, gente, têm a capacidade de aprender muito pela cópia. Então, tem terapeutas, tem médicos que dizem que não, que o primeiro sinal do autista é que ele não copia, ele não imita, e não é verdade, gente, não é verdade. Eu venho falando isso há muito tempo e vou repetir aqui pra vocês, até pela experiência que eu tive hoje. Não é verdade. E eu acompanhando meu filho, assim, tudo que eu já vivi, tudo que eu já estudei, o que acontece? A criança neurotípica, a criança não autista, ela vê uma situação, ela copia e desenvolve. Ou seja, ela aprende a abrir a torneira olhando alguém abrindo, certo? Mas ela vai fazer do jeito dela, ela vai desenvolver do jeito dela, a criatividade dela, como ela vai fazer todo o processo de lavar e secar as mãos, o que ela vai usar. O autista copia, mas ele acaba não desenvolvendo. Então, ele observando, ele copia a situação que ele precisa aprender coisas que são instintivas das pessoas que não são autistas. Então, assim, quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de tomada de decisões, quando a gente fala de atitudes, a gente fala, sim, de ter alguém junto, ensinando, ajudando, alguém participando, entrando no mundo da pessoa autista, imitando os movimentos dela, não dando contra quando ela reclama. Por exemplo, eu estou muito triste. O Guilherme vinha no carro dizendo assim, eu tô muito triste, porque a vovó tem que ir embora, né? Eu queria que ela ficasse aqui. Geralmente, uma pessoa neurotípica diria o quê? Mas não precisa ficar assim. Ela vai vir outras vezes, né? E o que eu, mãe autista, faço? Eu digo assim, nossa, que desagradável. Realmente, eu também queria que ela ficasse. Foi perfeito, né? Foi legal e foi mesmo, gente. Foi maravilhoso, uma semana abençoada. E eu disse pra ele assim, nossa, que triste, né, filho, a despedida é assim mesmo, eu não gosto também, eu tenho chorado bastante desde que eu vim pra cá, porque pra mim é bem difícil ficar sozinha. Cada um que vem me visitar e que vai embora, eu choro depois, gente, porque eu sou muito apegada, eu preciso muito de contato físico, eu me sinto muito sozinha, sorte que eu tenho o Guilherme. Então é isso que eu falo pra vocês, assim, geralmente o autista, as pessoas são diferentes, independentemente de autismo, mas geralmente o autista gosta de se sentir acolhido. Então, se eu te disser, tá doendo, tô sofrendo, sabe? Não tenta disfarçar. Não tenta desviar, não tenta colocar outra coisa no lugar. Deixa sentir, deixa viver, deixa escolher. Se você vê que o seu filho tá fazendo uma coisa, por exemplo, alguém, não me lembro quem, em qual rede social, me pediu a dica de como vestir, como ensinar a criança a se vestir, né? Não me perdoem, não lembro mesmo quem foi. Mas o que eu digo assim, deixa errar e acertar. Uma coisa importante, tá, gente, que eu tenho uma certa dificuldade de organizar os pensamentos, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Não pode aprender errado. Uma coisa que a gente aprende errado, a gente tem tendência a seguir no erro pro resto da vida. Por exemplo, eu não me seco direito depois do banho, porque eu cresci me secando assim e foi assim que eu aprendi. Mas então é importante a gente estar em cima e ensinando a forma correta. Só que, se o seu filho está na sua frente e vai vestir uma camisa e você tá vendo que ele tá vestindo ao contrário ou do avesso, ou se ele tá colocando o braço no lugar da coisa da cabeça aqui, deixa. Deixa, sabe por quê? Porque ele precisa sentir que está vestindo errado. Então, assim, vestir, por exemplo, essa parte aqui
onde que é o braço, vai ficar atravessado. Aí eu vou experimentar, eu vou ter a certeza de que aquilo tá errado. Depois vai ficar mais fácil de eu fazer certo. Isso tudo na mesma hora, tá, gente? Então, assim, deixa. Se tá vendo que tá indo errado, deixa. Aí, quando percebeu, tá errado. Bom, olha só, você viu? Colocou essa parte aqui. Eu esqueci o nome disso, gente. Alguém me ajuda? Essa parte aqui da cabeça. Aí você explica pra criança, olha, vestiu atravessado. Vamos fazer direito. Tira, mostra como é que é. Se possível, pega uma camisa pra você também. Veste junto com a criança pra ela te copiar. Vocês vão copiando o movimento um do outro pra ter a real vivência do que tá acontecendo. Então, é isso que eu tô tentando dizer pra vocês, que deixem a própria pessoa autista sentir na pele que as coisas dão errado se fizer errado, dão certo se fizer certo. Estejam junto, orientem, mas permitam essa tentativa, esse erro e esse acerto, porque aí a gente acaba conseguindo fazer as coisas de forma mais natural, tendo a própria experiência, indo com mais coragem, tendo as suas vivências pessoais, porque antes de tudo nós temos as nossas características individuais. E respeitar, né, gente? Respeitar. Uma coisa que eu faço muito bem é dirigir. Eu amo dirigir. Eu tenho falado bastante da minha história essa semana pra vocês, da minha vida, da minha experiência de vida. Vocês podem ver que desde muito cedo eu aprendi a me virar sozinha. Deu muita coisa errada, com certeza deu, mas eu vejo isso tudo muito como uma lição. Eu vejo isso tudo muito como uma preparação para o que eu viesse a fazer no futuro. Gente, não é fácil. Eu luto todos os dias, eu entro nas redes sociais, eu tento canais de comunicação, eu tento canais de televisão, eu tento rádio, eu tentei de tudo. As portas são muito difíceis de abrir. Uma pessoa para crescer sozinha, sem a indicação de ninguém, sem o apoio de ninguém, é bem complicado. Mas assim, por outro lado, sabe uma coisa que eu sempre penso assim? Nada como fazer as coisas pelo nosso próprio mérito. Nada como a gente não desistir. Vocês autistas que eventualmente estejam me assistindo, não desistam. Corram atrás do espaço de vocês. Deem o que vocês têm para dar. Não se prendam a títulos. Eu não tenho faculdade. Eu não tenho faculdade nenhuma, sou consultora em autismo, sou palestrante, sou escritora, já tenho 4 livros publicados. Então, assim, gente, sigam em frente, tenham coragem. Hoje eu me senti vitoriosa. Eu fui até o aeroporto, minha mãe não conhecia nada aqui, assim, desses caminhos. Eu fui seguindo o GPS, eu cheguei no aeroporto, eu estacionei, eu levei a minha mãe até o embarque. Nós voltamos pro estacionamento, eu paguei o estacionamento, eu peguei o meu carro, eu desci a serra com aquela névoa toda. E aqui tô eu em casa, assim, uma sensação de vazio, claro. Minha mãe foi pra casa, né? Tô eu e o Gui aqui. Mas é isso, né, gente? É isso. Vim aqui falar com vocês, porque também o fato de eu me sentir sozinha ajuda muito ter vocês aqui comigo. Eu agradeço o carinho de vocês, as mensagens que vocês escrevem todos os dias pra mim. Eu tenho compartilhado um pouco mais dessas mensagens. E quando eu falo pra vocês que eu tô indo atrás de canais de televisão, canais de comunicação, tô buscando meu espaço, é difícil. Muito não, muita porta na cara. Porque assim, quando a gente vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa que já tem um espaço na mídia, uma pessoa que deu certo, aí geralmente essa pessoa ela chega e conta, olha, no início muitas portas se fecharam, no início muita coisa deu errado, eu ouvi muitos nãos, mas gente, eu quero viver isso com vocês, sabe? Por quê? Qual é o meu desejo de ter acesso a esses canais de comunicação? É chegar ao maior número de pessoas possível. Eu quero levar essa corrente do bem, eu quero mostrar para as pessoas que não é só fama, não é dinheiro, não é poder, é capacidade de reagir, é capacidade de enxergar a vida com os nossos olhos, é a capacidade de fazer parte do todo, mesmo com todas as diferenças. Cada um tem uma qualidade, cada um tem um defeito. Se vocês olharem por cima, vocês vão perceber que tudo se encaixa. O que eu não tenho, você aí do outro lado da tela tem. O que você não tem, pode ser que eu tenha aqui desse lado. E junto a gente vai vencendo. Eu vou estar com vocês, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir, eu vou levar a minha mensagem de amor, de fé, de esperança. Olha o Guilherme rindo aqui, por todos os cantos do mundo. O Guilherme tá aqui brincando com o gatinho. Vem cá, filho. Ninguém tá vendo o teu gatinho, mas ele tá aprontando ali. Eu não vou mostrar o gatinho, porque eu tô que nem aqueles repórter de internet, sabe? Que tá só com a parte de cima arrumada. Não posso mostrar a parte de baixo. Então eu não tenho como virar a câmera pra mostrar o gatinho. Mas a gente tá aqui. Obrigada pelos recados.
A gente segue junto, vou subir essa live pro Instagram, pro YouTube também e a gente se vê por aí. Foi muito legal falar com vocês. Você quer dar um recado, Guilherme? Então fala. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha nos comentários. Valeu e até a próxima. Quem mais precisa de propaganda quando eu tenho o maior garoto propaganda aqui? Gente, eu não pedi pra ele fazer isso, tá? Isso veio da cabecinha dele. Deixa eu ler um pouquinho dos recados. Fernando, você vai chegar, começar a lutar antes de estar pronto. Tem uma pessoa que tá assistindo aqui que se chama Shanazes Al-Shams. Eu fui dançarina, dança do ventre. Pra quem contar um pouquinho mais da minha história pra vocês, fui dançarina de dança do ventre. Shanazes foi minha professora. O nome dela é Cris, mas ela se apresenta como Shanazes, é o nome dela de dançarina. E eu tinha um nome também, não me lembro qual era o meu nome, que a gente usa um nome quando dança, né? E a dança do ventre foi uma das coisas mais libertadoras que aconteceram na minha vida. Eu era desengonçada, eu era birrenta, eu era difícil de lidar. Ela lembra disso. Daqui a pouquinho, se ela puder, ela comenta aqui pra vocês. Ela me conheceu quando eu tinha, acho que 17 anos, mais ou menos. Deixa a mamãe falar, fica junto aqui, ó. E eu tinha vindo de uma crise muito grave, eu não falava pra ninguém sobre o autismo, mas estava na cara que eu tinha alguma coisa. Então, o fato de dançar, a dança, a música, o aprender a se olhar no espelho, eu tinha muito medo do espelho. Aprender a se olhar no espelho, aprender a se maquiar, aprender a se aceitar, a se desenvolver. Se eu puder dar uma dica pra vocês, é a questão da arte, da dança, da música. Entrem de cabeça nisso. E é muito bom ver que hoje, deixa eu ver, se eu tinha 18, 36, 37, vai fazer 20 anos isso. Então, ter a oportunidade que a rede social nos proporciona de manter contato com as pessoas 20 anos depois, né? E acompanhar as histórias, gente, isso é muito legal. Sidney, parabéns, nunca desista mesmo, você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Sidney. Estamos todos juntos. Começar é lutar antes de estar pronto, exatamente, é isso que eu quero mostrar pra vocês desde o início. Assim, eu apareci do nada falando de autismo, eu criei um blog que quando virou os 2 milhões de acessos, ele foi hackeado, vocês conhecem essa história. 2 milhões de acessos em mais de 50 países, sem promoção, sem divulgação, com as minhas palavras. Filho, fica junto aqui, cara, que é teimoso. Só tô me ajeitando. Ai, se ajeita comigo, então. Então, assim, o meu blog foi hackeado e eu continuei, eu criei outro blog, as mensagens diárias, as palestras, os eventos políticos em que eu atuei tentando lutar pela causa autista, as entrevistas que eu dei, os lugares que eu fui, a revista, né, que eu fui capa aí no mês de maio, que era o mês das mães. Então, assim, foram coisas que eu fui vencendo e que eu fui dividindo com vocês. Eu nunca quero ter a arrogância de chegar aonde eu pretendo e dizer assim, no início foi difícil. Não, gente, é difícil sempre. É difícil sempre, a verdade é essa. Ninguém mostra todos os lados. Eu quero mostrar pra vocês sempre isso. A realidade, a verdade. Nem tudo é coisa boa, mas a gente pode transformar cada dor em lição. A gente pode reagir, seguir em frente, ser forte. É isso que eu tento passar pro Guilherme sempre. Beijo especial pra Ana Paula Cardoso, Fernando, Marileuza, Josilene, Celeste, meu amor, tô louca pra te conhecer pessoalmente, você não tem ideia. Adriana, Cássio Pires Vicente, oi Cássio, você é autista também, pelo que eu me lembro, né? Que bom te ver aqui, meu amor. Cláudia, Edilza, Fabiane, Adriana, você é um ser iluminado, tenho orgulho de conhecer sua maior riqueza, você é linda, muito obrigada. A gente vive nessa troca, você é muito linda, eu que agradeço esse carinho de vocês. Cleide, Márcia, Malu, nós vamos estar juntas, a gente tem uma palestra, eu quero falar pra vocês, eu vou estar em Campinas, eu acho que é dia... Eu confundo um pouco a agenda às vezes, mas eu acho que é dia 28 de março, tá, gente? Vai ser um evento bem legal, eu e a Sabrina falando de autismo de dentro pra fora. Malu, Guilherme, tá te dando um oi. Oi? Tá falando oi pra Malu? Aqui é a Michele, saudade, minha princesinha, meu amorzinho, minha amiga, minha irmã, né? Muita saudade, gente, das pessoas que eu deixei no Sul no Carnaval, na semana do Carnaval. Eu e o Guilherme vamos estar em Canoas, Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul. Espero ver vocês, quem é daí, espero ver vocês todos. Toda semana do Carnaval a gente vai estar lá.
Kika, querida, um beijo. Kika trabalhava, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava com a doutora Nilra Rota aqui. Foi quem salvou a vida do Guilherme na época do mal convulsivo, quando ele internava, quando nenhuma medicação ajeitava. A gente pode pedir um iFood? Ah, gente, tô virando sócia do iFood por causa dessa criança. Por favor, quer ver o negócio escrito lá? Aonde tu viu escrito iFood, meu Quando filho? baixou assim. Ah, deve ser a notificação, então, aqui no meu Por celular. favor, Depois vamos pedir um iFood. Ai, ao vivo. Depois a gente conversa isso, tá? Deixa eu terminar aqui. Eliana, quem mais? Shirley, Neia, querida, Neia, que levava o Guilherme pra escola. Agora a gente vai ter outra pessoa aqui. Oi, Neia. Tem gente dizendo que tá travando. Gente, eu vou fechar, tá? Porque realmente a conexão aqui tá bem ruim. Eu vou achar outro canto depois pra fazer uma live melhor pra vocês. A gente se vê por aí, vai ficar gravado. Eu sei que ele grava quando a internet trava. Depois vai dar pra assistir inteira. Então, gente, um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Beijo, Gui. Beijo. Tchau. Beijo, clica. Tchau. Clica.